Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. E estamos caminhando pelo livro de Eclesiastes, lendo e ouvindo um pouco os conselhos de Salomão, aquele que se autodenominou de o pregador aqui no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 4 e eu quero hoje fazer a leitura de mais uma parte do capítulo 4, que se encontra aqui do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão, meus irmãos, nos situa agora em duas posições. A primeira, daqueles que trabalham muito, e a segunda, daqueles que não querem trabalhar, querem apenas descansar. E ele vai chamá-los de tolos. No primeiro aspecto, meus irmãos, que Salomão nos apresenta aqui no versículo 4, ele vai dizer que muito do trabalho dos homens é oriundo de uma inveja. Inveja de uns pelos outros. Ou seja, homens que querem sempre dizer que tem mais do que seu vizinho, de que tem mais do que aquele colega do seu trabalho, que tem mais do que aquele familiar seu, seja seu irmão, seja um primo, seja um tio, seja um parente, portanto, próximo ou distante. Mas Salomão vai dizer que esse muito trabalhar, essa destreza no trabalho, essa busca incessante por ganhar dinheiro, por fazer sucesso, por ter fama, por acumular riquezas, tudo isso, meus irmãos, é fruto de um coração invejoso, de um coração que quer competir, de um coração que quer ali ser o vencedor sobre outras pessoas. E assim nós caminhamos numa sociedade invejosa, numa sociedade que, via de regra, não se alegra com a vitória de outra pessoa, que não se alegra com o sucesso de outra pessoa, que não se alegra com as conquistas de outras pessoas, mas, no fim de tudo, busca conquistar mais do que aquelas outras pessoas, trabalhar mais do que aquelas outras pessoas, ter mais bens do que aquelas outras pessoas. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, por conta da concupiscência do nosso coração. Assim, Salomão diz que, em grande parte, o trabalho do homem ele é proveniente de inveja. Inveja uns dos outros. Mas ele também toca num outro ponto, que é justamente o ponto do tolo. Porque nós temos os invejosos que trabalham para acumular bens, riquezas e dizer que são melhores do que os outros, mas por outro lado, por outro aspecto, nós temos, numa outra linha de raciocínio, nós temos o tolo. Nós temos aquele que quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Aquele que quer viver na preguiça, quer viver descansando, não quer lutar, não quer estudar, não quer trabalhar. Enfim, ele quer viver uma vida sem esforçar-se para adquirir bens, sem esforçar-se enfim, para ter um bom trabalho, para passar num concurso público. Ele não quer. Ele quer viver a sua vida de forma tola. Como diz aqui Salomão, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Esse também é um tolo, em que pese, meus irmãos, é a pessoa ser uma pessoa que trabalha o tempo todo para conquistar, ela também é uma tola. Ela também é uma pessoa insensata, ela também é uma pessoa incoerente, porque com muito trabalhar também vai se acumulando muitos problemas, muitas doenças, muitas situações, até mesmo situações familiares, prejuízos familiares que essas pessoas alcançam em virtude do seu muito trabalhar, fora aquelas que nem formam família por conta do seu trabalho. É verdade que esse muito trabalhar, é verdade que isso, meus irmãos, isso é vaidade e correr atrás do vento. Mas nós também não podemos, é o famoso 8 ou 80.
Se você não é 80, não trabalha muito, você é o 8 que não trabalha absolutamente nada e quer viver, às vezes, às custas de outras pessoas. Quero aqui falar para os jovens, quantos jovens estão aí com seus 30 anos de idade e estão ainda vivendo debaixo do teto dos pais, estão ainda vivendo ali sob a tutela financeira, inclusive, dos seus próprios pais, porque às vezes não querem trabalhar, são preguiçosos, negligentes com os seus estudos, enfim, enquanto seus pais estão bancando, enquanto seus pais estão ali sustentando, está tudo bem para eles. Não passam de tolos, porque isso não dura para sempre. Assim, portanto, Salomão, meus irmãos, nos ensina que devemos ter cuidado, que ao trabalharmos, não trabalharmos por conta da inveja, não trabalharmos por conta de queremos ser melhores do que os outros. Não, adquirir bens, riqueza, isso não há mal nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso, meus irmãos, mas tudo é uma situação do coração. Nosso coração nos leva a trabalhar, nos leva a adquirir bens, riquezas, posições sociais elevadas, talvez aí em um concurso público ou numa empresa, mas isso é por conta de que queremos ter uma situação financeira boa e com esta situação financeira até honrarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, ou isso é para as concupiscências carnais do nosso coração, é para sermos melhores ou maiores do que outras pessoas. Então são situações, meus irmãos, que nós devemos pensar a respeito disso. Salomão, então, nos ensina que nós não devemos procurar o muito trabalhar por inveja e também não devemos buscar não trabalhar simplesmente porque trabalhar muito é correr atrás do vento, é vaidade. Nós precisamos trabalhar, porque os boletos chegam e nós temos que pagar. Então, meu irmão e minha irmã, trabalhe, mas trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe para que o Senhor seja manifestado na sua vida através também do seu trabalho. E assim você servirá de um bom testemunho para aqueles que te cercam, em que pese você poder ter fama, sucesso, adquirir bens, ter riquezas, mas que tudo isso seja para a glória de Deus, não para a glória do seu coração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.